Boa noite, pessoal, boa noite a todos aí. Queria falar um pouquinho sobre pressão, como regular a pressão na máquina, né, no cabeçote. Nós estamos vendo ali o cabeçote abraçado numa árvore. Ela está com um volume até um pouco grande, né? O volume seria a grossura da madeira. E aí a gente vê que ela está, né, ali segurada e tal. Como que eu regulo a pressão? Eu não posso regular a pressão de acordo da mesma forma da madeira fina com a madeira grossa. Quando a madeira é mais grossa, eu tenho que ter mais pressão. Aí onde que eu regulo isso aqui? Eu regulo aqui, ó. Ó, cabeçote, por exemplo, faca de esgalhamento, que são as facas que seguram, ó. Facas dianteiras, que são as facas lá da frente, espécie 1. Então aqui tá o bar, que é a pressão, né? 20 de pressão até 80 de pressão. E aqui é como se fosse a grossura da madeira. Aqui no caso seria a copa, né? Seria a parte mais fina da madeira. E aqui seria o pé da madeira. Então esse gráfico aqui eu tô falando o quê? Eu tô falando que eu quero aqui, ó, 30 bar de pressão na ponta da madeira. E eu quero 45 bar de pressão na madeira mais grossa. Então é um gráfico onde eu vou regular. Porque se eu colocar 30 de pressão em tudo, na madeira fina pode ser que vai esmagar. E pode ser que na madeira grossa eu não vou ter pressão suficiente para segurar a madeira. Ela vai cair. Entendeu? Então eu vou regular a pressão de acordo com a grossura da madeira. Quanto mais baixo, se eu ver que na madeira fina está esmagando, está prendendo a madeira na madeira fina, eu venho aqui e abaixo. Se eu vejo que na madeira grossa a faca não está aguentando o peso da madeira, está abrindo e está caindo a madeira no chão, eu venho cá e aumento. Entendeu? Se eu vejo que os rolos estão patinando demais, os rolos são aquela parte lá, ó, redonda ali que puxa a madeira. Entendeu? Ele é como se fosse um pneu do carro, ele vai girando. E ali tem um sensor que vai marcando quantos metros a madeira tem. Então aqui eu regulo a pressão das facas, né? Aí tá aqui, ó, as facas dianteiras, a pressão das facas traseiras, mesma coisa, tá vendo lá, ó? Ó, 52 de pressão nas facas traseiras, tá vendo? Então aqui nesse último aqui tá até errado, porque nem se usa, né? Volume 650 nem se usa, mas se fosse para usar seria uma pressão bem maior, vamos dizer assim, né? Seria... Então a regulagem da pressão das facas seria aqui. Dos rolos a mesma coisa. Entendeu? Dos rolos tá aí, ó. Aí aqui teria a curva de pressão dos rolos. Espécie 1. Então eu tenho uma pressão dos rolos na madeira mais fina. Eu tenho 100 bar. A madeira vai engrossando, que aqui é na ponta da madeira, né? Ó, 0 de milímetros. Ou seja, na ponta da madeira. Aqui seria o pé da madeira. E aqui seria a ponta da madeira. Então eu tenho aqui, ó, no pé da madeira eu tenho 110 bar de pressão. Na ponta da madeira eu tenho só 100 bar de pressão. Entendeu? Então eu regulo de acordo, igual aqui, ó. Aqui tá fora do balanço, seria 115, porque essa madeira aqui seria um volume mais para serraria, né? A gente nem usa isso aqui. Mas seria mais ou menos de 5 em 5, a gente aumenta normalmente de 5 em 5. Entendeu? Então é assim que você regula a pressão, né, dos rolos e das facas. Entendeu? A pressão é regulada dessa forma. Você vai regular a pressão. Tudo aqui tem pressão. A faca tem pressão, né? Você vai regular. Os rolos também tem pressão. Se o rolo está patinando, ele está girando e não está puxando a madeira, é porque ou está com muita pressão nas facas ou está com pouca pressão nos rolos, né? Aí você vem cá, ó, função da serra também tem a pressão aqui, ó, ajuste de pressão da alimentação da serra, tem aqui, ó, curva de pressão, tá vendo aqui? Aqui, ó, eu tenho 60 bar, até 60 bar de pressão. Por que aqui no caso é o contrário? Por que é o contrário? Porque se eu colocar aqui pouco bar de pressão na ponta, ao invés dela cortar a ponta, ela fica empurrando a ponta. Na hora que você vai processar a última copa, lá já chegando na copa, né? Então na ponta sempre, os outros sempre é igual, né? Tá vendo? Mas quando chega na ponta você coloca um pouquinho a mais, que é para dar um pouquinho de pressão a mais, para na hora que ela bater na ponta fina, né? Ela cortar e não empurrar a copa pro chão. Ela bater e cortar.
E às vezes, porque se você diminuir aqui, às vezes vai bater lá, não vai cortar, ela vai empurrar só, mas ela não corta. Então aqui seria o contrário. Ou dessa forma aí, né? Você coloca um parâmetro para todos e 5 a mais pro da serra. Então todas elas ajustadas. Aí, em função do tipo também tem pressão, mas aí é outra coisa, outro assunto. E aí fica aí a dica. Valeu, pessoal, como é que regula a pressão aí.